Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O Ministério da Cultura, o Arco Futuro, Por que Economeza em Bom Português, e Vamos Limpar o Rio apresenta o seminário A Cidade e a Água, com o apoio do WRG 2030, o IFC, do Banco Mundial, o Itaú Cultural, o INSPER, Revista Piauí e B Editora. Gostaria de agradecer aos palestrantes que participarão do evento, ao público presente aqui no Itaú Cultural e ao público que nos assiste na transmissão ao vivo. Bom, essa discussão da água é uma discussão que o Arco Futuro está fazendo desde 2014, e é uma discussão, enfim, que vem ganhando muita relevância. Acho que a gente, quando fez o primeiro debate, nós fizemos esse debate no momento de uma crise realmente sem precedentes na história de São Paulo, ou pelo menos recentemente, nada desse tamanho tinha acontecido. E a gente realmente percebeu pela primeira vez como a água é importante e como a água é realmente um recurso fundamental e escasso, né? Isso, dentro do Arco Futuro, ou da B Editora, que é onde nós estamos, enfim, onde nasceu a plataforma do Arco Futuro, há 2 anos atrás nós criamos uma outra plataforma, que é o Porquê Economeza em Bom Português. E tem a mesma proposta do Arco Futuro, no fundo é traduzir a economia para uma linguagem mais acessível, enfim, tentar disseminar os conceitos da economia para que as pessoas façam escolhas mais racionais. Acho que a gente está vendo, enfim, a produção de desastres sucessivos na gestão pública que a gente tem vivendo no país, enfim, e, de uma maneira geral, os nossos serviços públicos, a qualidade das nossas cidades e o nosso país não atravessam um bom momento. Dessa vez, nós resolvemos, então, trazer um debate sobre a questão das águas urbanas com 2 abordagens. Uma abordagem arquitetônica, urbanística, de intervenção em espaço público, e uma abordagem econômica, discutindo como viabilizar os projetos. Não adianta a gente ter bons projetos se eles não são viáveis economicamente. E nós tivemos 2 parceiros aqui fundamentais para fazer esse processo. Aliás, um deles, acho que a Cidade e a Água teve sempre presente com a gente, que é a Stella Goldenstein, né, que estava no Águas Claras do Rio Pinheiros. Nesse momento, ela está no IFC, ela vai falar um pouco mais e se apresentar mais. E a professora Priscila Borim Claro, do INSPER, né, que também tem sido um parceiro grande. Ela cuida da área de sustentabilidade dentro do INSPER e também foi, enfim, uma apoiadora nessa reflexão e nesse exercício de dizer qual é o debate que nós devíamos fazer. Então, temos um debate hoje mais abordando esses 2 aspectos, o arquitetônico e o urbanístico, embora tenhamos uma apresentação do professor Danilo Igliori sobre valorização de patrimônio imobiliário em torno de áreas recuperadas, e amanhã nós teremos um debate focado em tarifa, serviços e processos de despoluição sobre uma abordagem econômica. O que eu acho fundamental, e assim, a gente no Arco Futuro vai lançar no começo de outubro esses vídeos. Esse vídeo são parte de 60 vídeos que nós estamos desenvolvendo, que tentam traduzir a cidade, de fato, numa linguagem também acessível. Optamos pelo motion graphics, porque a gente, quando vai para as discussões das cidades, elas são um pouco racionais. Aliás, nossas discussões, em geral, são um pouco racionais, são muito polarizadas, são muito ideológicas, e a gente não consegue achar um consenso para soluções que, de fato, transformem o nosso território urbano. O que o vídeo supõe, e no fundo a gente diz, ele é uma chamada, é um chamamento para o cidadão. Por isso esse selo dentro do Arco Futuro chamado Cidade Cidadão. E ao longo desses 7 anos que nós vimos intervindo, atuando na cidade, o que a gente percebe é que, de fato, essa escala de transformação, muitas vezes, ela está localizada no indivíduo. Não importa se esse indivíduo está na gestão pública, não importa se esse indivíduo está na sociedade civil, se esse indivíduo está na iniciativa privada. Acho que nós temos aqui presenças de pessoas que estão na gestão pública, como a Beth França, que conduziu um projeto de moradia, enfim, inestimável aqui em São Paulo, ou a própria Stella, no Águas Claras do Rio Pinheiros, ou o pessoal aqui do Parque das Corujas, e outros tantos, enfim, que eu não prejuízo de não falar neles, mas a gente percebe como isso está muito atrelado à cidadania, quer dizer, que a visão de um cidadão, não importa qual é a sua esfera de poder, transforma, de fato, a sociedade, transforma a cidade. Então, eu acho que o que a gente aqui apresenta e tenta apresentar ao longo desses vídeos e ao longo dos nossos debates é realmente chamando o cidadão para o processo de participação dessa sociedade e de transformação das nossas cidades, né?
sequência de fichas. Bom, nós gostaria só de lembrá-los para desligarem os celulares, por gentileza, ou deixar no modo silencioso, e que nós as perguntas vão ser só feitas por escrito após, ou, enfim, no começo do debate que nós teremos na sequência, né? E eu vou começar o nosso debate aqui chamando o Guinés Garrido, que é do escritório Burgos e Garrido, que coordenou o projeto Madrid-Rio, que é uma grande intervenção urbana para dar um novo uso a uma área de 150 hectares nas margens do rio Manzanares, no centro de Madrid, que pode voltar a ser um espaço de fruição, com 6 quilômetros de vias expressas que passavam por ali e foram jogadas para o subsolo, com a construção de túneis. E a área sobre esses túneis foi convertida em um grande parque, com pistas de ciclismo, caminhada, gramados, milhares de novas árvores, fontes e espelhos d'água, que fazem o parque se tornar uma praia urbana durante o verão. O que nós... qual é o nosso sonho? E, de fato, acho que essa é a questão, e isso que é a discussão essencial desse seminário. Isso é possível fazer. Eu acho que essa dimensão é importante. Quer dizer, hoje, se pensar numa intervenção dessa escala em São Paulo, todo mundo vai dizer que os carros, como é que nós vamos fazer isso? Mas, enfim, há uma tendência, né, uma mudança no comportamento, há uma nova geração que não quer mais o carro, que quer o transporte público, há mudanças na relação de moradia-trabalho, gerações que já procuram morar em lugares próximos do seu trabalho, e, no fundo, é isso que nós temos que começar a pensar essa cidade utópica, essa cidade que ofereça mais qualidade. Madrid fez isso agora, uma grande intervenção. Nós vamos ter o relato do Guinés, do Rinés, não é um relato e não é uma transformação simples, passa por uma série de processos, e a gente espera que essa apresentação dele hoje sirva aí como exemplo e nos inspire para uma transformação das nossas cidades e das nossas águas urbanas em São Paulo e no país. Rinés, por favor. Bueno, esto no lo necesito, creo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muito obrigado pelo convite. Para mim, extraordinário honor estar aqui. É uma grande honra estar aqui. Eu vou contar uma coisa que, sem dúvida, tem relação com a cidade, a água e os rios, mas num ambiente completamente diferente do que estamos aqui. Eu vou falar da cidade de Madrid, que é uma cidade pequena, é uma cidade fácil, de uma certa maneira, muito confortável, não é muito rica, mas tampouco não é muito pobre. Enfim, sem dúvida, são atributos que não se podem aplicar a São Paulo, que é imensa, complexíssima, extraordinariamente rica, mas também muito pobre. Ou seja, eu acho que algumas das coisas que vamos ver na tela servem para outros projetos em outros lugares do mundo. Outros não servem. Algumas foram muito bem feitas em Madrid, outras coisas foram feitas regularmente e até muito mal, e eu vou apontá-las também. E, sem dúvida, eu estou totalmente convencido de que isso é imparável, ou seja, todas as cidades vão recuperar as margens de seus rios. Todas as cidades vão, digamos, estabelecer vínculos muito mais amáveis e muito mais amistosos com suas geografias, topografias, hidrologias. Tudo isso que ficou oculto por debaixo do emaranhado de autopistas, de tecidos urbanos, às vezes ordenados, às vezes desordenados, que também são necessários, claro. Mas tudo isso vai mudar, estabelecendo outros vínculos e vínculos com a geografia a seu redor. Eu acho que já ocorreu em muitos lugares e não podemos deter o processo. Assim, enche-me de satisfação, por um lado, ter contribuído para esta maré,
que é indetenível, na minha opinião, e, por outro lado, estabelecer vínculos com pessoas que têm interesses nos mesmos assuntos e que, aliás, são extremamente valiosos, otimistas e visionários, de uma certa maneira, porque estão imaginando não apenas a São Paulo do futuro, mas também o mundo do futuro, ou seja, muitas coisas que vão ter um alcance muito maior do que nós vemos e do que está mais perto de nós. Bom, eu tenho que fazer algumas ressalvas. Madrid é uma cidade muito pequena e tudo é muito mais fácil. Aqui, não digo que seja mais difícil, porque isso seria pessimista, mas tudo é maior. E também poderíamos pensar que algumas oportunidades que nós não tivemos podem ocorrer aqui. Mas eu vou falar do projeto Madrid-Rio. Madrid-Rio. Esta é uma imagem recente, digamos, de como ficou o projeto, ou seja, de como podemos vê-lo agora. Esta é uma imagem de como era há alguns anos. Em primeiro lugar, é preciso falar de quais foram os interlocutores, quais foram as pessoas que estiveram envolvidas nesse projeto, que são essenciais, e saber qual foi o papel de cada um deles. E, sem dúvida nenhuma, a prefeitura, a cidade de Madrid, neste caso, o prefeito Gallardón, sem ele, a obra Madrid-Rio não teria sido feita. Então, a primeira coisa que é imprescindível é ter a determinação política de querer fazer as coisas. Às vezes podemos pensar, é uma questão orçamentária, uma questão administrativa, não sabemos por onde começar. Tudo isso está correto, mas fundamentalmente precisamos de dirigentes e políticos que estejam determinados a fazer as coisas e assumam os riscos correspondentes. Neste caso, o prefeito de Madrid, com o qual podemos estar mais ou menos de acordo, independentemente de que agora está melhor? Está melhor? O que eu faço? Começo de novo? Bom, é necessário que os políticos tenham a determinação e assumam os riscos correspondentes. Em segundo lugar, as equipes técnicas das prefeituras e da administração, que com frequência estão subvalorizados, mal pagos, que fazem um trabalho que ninguém agradece e ninguém conhece, e que são fundamentais para que todo esse tipo de coisas sejam implantados, porque eles conhecem muito bem as cidades, os interlocutores e também determinadas coisas que só os que estão muitos anos trabalhando nas cidades acabam por conhecer em detalhes suficientes. Em terceiro lugar, claro, e há algumas imagens aqui, os cidadãos que em Madrid estiveram claramente contrários à operação, não queriam que aquilo fosse feito. A prefeitura não tinha explicado bem, não tinha sido capaz de contar aos cidadãos por que queria fazer esta grande operação, qual ia ser o custo, o que eles iam ganhar com isso, quanto tempo as obras iam demorar, ou seja, eles não entendiam o que estava acontecendo e foram claramente contrários às obras. Nosso trabalho como arquiteto, parte dele foi acolhê-los e fazer com que as instituições e a prefeitura pudessem incorporar algumas coisas que os cidadãos reclamavam ou solicitavam, e não havia um mecanismo de conexão entre os cidadãos e as pessoas, as empresas que faziam as obras ou as pessoas que definiam as obras. De qualquer maneira, em Madrid, os cidadãos foram super pacientes. Eu não sei como é que eles não mataram o prefeito várias vezes, porque suportaram uma obra que não entendia, que lhes estava custando uma fortuna, com uma paciência incrível. Vocês têm que entender que os cidadãos mais afetados dessa operação foram os que estavam mais perto da autopista, porque a obra foi o soterramento de uma autopista e esses cidadãos viveram, como acontece em São Paulo, como eu vi hoje de manhã e nas outras vezes em que vim a essa cidade, como acontece com as pessoas
que estão perto de autopistas e que estão castigados por nós que usamos o carro, que ouvem o fumo ou que aguentam a fumaça de nossos escapamentos e o ruído dos nossos motores. E quando estão velhinhos, bom, além de tudo, você vai aguentar uma obra gigantesca. Se antes havia ruído na autoestrada, agora vai ter muito mais. Além do pó, do ruído, enfim, são uns santos, uns santos. Bom, Madrid, como muitas cidades no mundo, está feita de anéis. Esta é a área metropolitana de Madrid e tem um córrego, um rio, bem menor do que os rios brasileiros. Só mencioná-lo parece ridículo. A Espanha é um país muito seco, os rios são muito pequenos e, por isso mesmo, especialmente valiosos. E o rio que cruza a cidade de Madrid é um rio muito pequeno que nasce 70 quilômetros ao norte e morre 20 quilômetros ao sul. Irrelevante. No entanto, foi extremamente determinante para a cidade, que foi se gerando em anéis sucessivos de muralhas que foram sendo demolidas e, a partir de determinado momento, de infraestruturas ferroviárias, de autoestradas, aeroportos, áreas industriais, como em todos os lugares do mundo. O primeiro anel de circunvalação de alto tráfego é esse que nós chamamos de M30, pintado de vermelho. Ele é muito pequeno, nós temos 9 quilômetros e de oeste a leste 6 quilômetros, mas é uma cidade muito densa. Ou seja, essa primeira autopista foi construída, como também em muitos lugares, e como também aconteceu em São Paulo, às margens do pequeno rio que temos ao longo dos anos 70. Bom, em seguida, como em muitas outras cidades, fomos construindo mais autoestradas marginais e que quase impedem que as cidades estabeleçam vínculos com a geografia onde se encontram. Essa autopista estava à beira do colapso, em grande medida porque tinha sido construída de maneira informal. Ao longo de 30 anos, na medida em que a demanda do tráfego crescia, faziam mais pistas, mais pontes, mais conexões, mas tudo de uma maneira sem um projeto completo que pudesse torná-lo compreensível do ponto de vista da engenharia do tráfego. Tudo ia muito mal e estava permanentemente engarrafada. E, como consequência disso, ao longo de sua construção, gera esse tipo de geografias e paisagens que vocês também conhecem sobejamente. Ou seja, o veículo através do qual se construiu o rio, né, onde se construiu tudo isso, tinha ficado oculto, maltratado, desconectado, impossível percorrê-lo em sentido transversal e longitudinal por causa de um monte de pontes, trens, carros, etc., etc., etc. Bom, no ano 2003, ou seja, há 14 anos, a Prefeitura de Madrid decide colocar em ordem essa grande autopista ou autoestrada. O problema que poderia ocorrer em São Paulo pode ser diferente, porque isso foi mal feito em Madrid. Em Madrid, o problema era de engenharia do tráfego. Havia engenheiros preocupados com a mobilidade da cidade. Basicamente, não muito mais que isso. Intuíam algumas coisas, mas não sabiam quais seriam as consequências de suas intuições. Assim, em 2003, decidem consertar essa M30 para que todos os nós fossem conformes ao que se deve fazer, etc., etc. E no trecho que coincide com o rio, em que a autopista tinha sido construída em ambas as margens do rio, decidiram soterrá-la. Podemos fazer túneis e soterrar a autoestrada. E isso ocorre num lugar incrível, porque não se vê aqui, mas em outra imagem sim, isso está muito próximo do centro da cidade, a escassos 500 metros do Palácio Real. De repente, como consequência do soterramento da autoestrada aqui, que vocês não veem porque já estão embaixo dessas lajes, de repente emerge um imenso vazio muito central em que ninguém sabia o que ia acontecer. Aqui o Palácio Real, a Catedral, ou seja, um lugar a 500 metros, e aqui é o jardim, o Campo del Moro, que é o jardim do Palácio Real. Ou seja, resolvem-se
problemas de engenharia do tráfego sem pensar nas consequências que isso pode trazer para a cidade. Se eu tivesse que fazer assim, isso de novo, não o faria assim, porque isso levou a uma grande quantidade de gastos que foram desnecessários. Bom, a obra é formidável, é enorme. Por quê? Porque onde passam os carros, passam a rede de saneamento mais importante da cidade, a margem do rio, todas as redes de dados, de telefonia, elétricas, de gás alta pressão, média pressão, alta pressão, água, tudo que faz com que a cidade seja o que é, passa por baixo da cidade, por baixo da autoestrada e, portanto, a autopista. E a obra consistia, em primeiro lugar, retirar todas essas instalações, movê-las, o que é caríssimo, fazer os túneis e tudo isso para deixar que os carros passem na superfície. É como se nos abríssemos ao meio, começássemos a tirar o pulmão, os órgãos, etc., para voltar a fechar. É algo muito agressivo contra a cidade e que implicava fazer obras em lugares muito distantes para fazer instalações elétricas novas e assim por diante. Ou seja, durante 4 anos, de 2003 a 2007, sofremos uma grande obra que os cidadãos não entendiam em absoluto, achavam que aquilo era um desperdício gigantesco de dinheiro, fundamentalmente para promover o tráfego privado, contrariamente ao tráfego do transporte público. Ora, em seguida viram que não era isso, e sim o contrário. O caso é que durante esses 4 anos, o maior espetáculo que se podia ver na cidade de Madrid para os estrangeiros e o maior sofrimento que podiam ter os madrilenhos essa era a obra cirúrgica de cortar, de operar alguém desde a cabeça até os pés, abrir o corpo inteiro e começar a mudar os órgãos de posição, o fígado, o coração e os rins. Bom, aqui vocês veem algumas fotografias desta grande operação, feita muito depressa. Este é outro tema fundamental. O exemplo que a cidade de Madrid tinha era uma obra na cidade de Boston que custou 16 bilhões de dólares e a prefeitura estava convencida, estavam realmente os engenheiros muito musculosos e treinados na gestão destes trabalhos, estavam convencidos de que o sucesso consistia fundamentalmente em fazê-lo a toda velocidade. De fato, esta obra, tão complexa quanto o Big Dig, foi feita em tempo recorde. Bom, aqui nós vemos o engenheiro muito feliz, orgulhoso, muito orgulhoso de si próprio, porque conseguiu, 10 dias antes das eleições, conseguiu inaugurar os túneis. E ganhou as eleições, claro, né? Normal, né? Bom, ficamos felizes porque a gente... Em Madrid quase não chove. Parecia que isso tinha sido uma catástrofe durante vários anos. Não apenas a autopista, porque a autopista não é o túnel, e sim os nós, as pontes, parece um espaguete, uma coisa passa por cima, outra por baixo, assim, é uma coisa muito complexa. Como, além disso, se trabalhava com muita pressa, os engenheiros eletricistas não tinham tempo para perguntar aos engenheiros de saneamento ou dos engenheiros de tráfego, não havia coordenação, porque eles não tinham tempo para se reunir, porque eles trabalhavam todos os dias, 16 horas, 18 horas, durante 3 anos, trabalhavam sob um grau de pressão extraordinariamente grande, porque, claro, o prefeito tinha que ganhar as eleições dali a 4 anos. Esta descoordenação, sem dúvida nenhuma, gerou sobrepreço. Essa obra poderia ter sido feita com muito menos dinheiro, mas também é verdade que foi feita com muita rapidez. Bom, no final, no ano 2007, de repente a cidade de Madrid tem este lugar no centro.
Em 2005, eu estou voltando atrás um par de anos, a prefeitura realiza um concurso, uma competição internacional para fazer o que eles imaginavam que ia acontecer. Imaginavam, mas não tinham muita ideia. O que nós vamos fazer com isto? Foi um concurso meio envenenado, uma licitação em 2 fases. Na segunda fase, convidaram algumas das estrelas arquitetonas mundiais, e numa primeira fase era anônima para qualquer empresa. Nós nos apresentamos na primeira fase porque já tínhamos feito alguns trabalhos relacionados a autopistas e a equipe com que ganhamos o concurso já tinha alguns vínculos. Passamos para a segunda fase e finalmente ganhamos o concurso. Surpreendentemente. Porque, claro, o mais fácil era dar o primeiro prêmio, era uma das grandes estrelas, porque se algo acontecesse, se algo falhasse, se algo desse errado, era o problema da estrela que tinham se enganado. Mas se você escolhe uma equipe pequena, o culpado é você. Bom, decidiram que ia fazer numa única etapa, um único trecho. E digamos assim, a encomenda era muito raro, muito estranho, que tem o seu perigo, mas foi muito benéfico para nós e para a cidade. Ou seja, só houve um único contrato, uma única equipe. O normal é que isso fosse feito encarregando a uma grande empreiteira que resolvesse o problema dos cabos, da hidrologia, etc. E, em seguida, alguns arquitetos que plantassem umas arvorezinhas para a coisa ficar mais bonitinha, mas não foi o que aconteceu. Só houve uma única encomenda, digamos assim, que compreendia tudo, desde os assuntos jurídicos até justificação hidráulica, etc., que competiu todos a nós. Assim, nós tivemos que contratar um monte de equipes de engenharia, o que é um pesadelo, mas conseguimos que toda essa grande equipe trabalhasse de maneira coordenada com um objetivo único, e isso nos permitiu controlar tudo, desde o princípio até o final. Por que ganhamos o concurso? Fundamentalmente porque nós compreendemos que para fazer este pedacinho, este é o anel da M30, este é o anel da M40, M50, era necessário entender o que acontecia na bacia do rio, desde o norte, onde ele nasce, nas montanhas a norte de Madrid, a noroeste, até as planícies e as lagunas que estão ao sul. Se não entendíamos o rio em seu curso total, era impossível dar uma solução a isto, que era uma espécie, digamos assim, de rolha, de tampão. Tudo isto fluía de uma maneira bastante natural, mas aqui não. Por outro lado, a cidade de Madrid cresceu muito nesta direção e na direção oeste muito pouco. E estes bosques que estão aqui, estas são as montanhas, em onde nasce o rio. Madrid é muito seca e muito quente, mas é uma cidade onde a presença da serra é muito grande. Durante 6 meses do ano, vemos as montanhas com picos nevados, o que parece estranho num lugar, né, porque faz com que Madrid pareça uma cidade suíça ou andina. Nós estamos numa planície muito seca, mas nós temos montanhas com neve durante 6 meses. Estes bosques que acompanham o curso do rio em direção à cidade também estão muito bem conservados. Os espanhóis odeiam as árvores, quando podem as cortam, mas aqui não aconteceu isso, não sabemos bem por quê. E estas lagunas que estão ao sul, que parecem naturais, mas não são. São lagunas que resultaram de escavação e ficaram aí. Então, dos 2.400 metros onde o rio nasce de altura, ele corre como se fosse do Ártico até o trópico, o Clase.
nós podemos tomar banho nessas lagunas no mês de abril e conseguimos esquiar 60 quilômetros mais ao norte. Então, nós temos todas as ecologias por causa da diferença de altitude, desde as montanhas nevadas até essas lagunas. Mas tudo é muito pequeno, mas é muito rico, muito cheio de matizes. Bom, mas claro, quando chegamos aqui, o rio estava obstruído, destruído, impossível fluir, etc. Essas são as imagens do local, a Ponte do Rei, durante o processo da obra e como ficou no final. E realmente, o trabalho que nós fizemos, que eu vou contar um pouco mais de detalhe, consistiu fundamentalmente em estabelecer vínculos entre o que estava acontecendo ao norte e o que acontecia no sul. Então, como é que nós podemos conjugar isso com o tecido que temos na nossa cidade? Vocês viram o percurso aéreo, vocês veem que há várias partes. É tudo pequeno, modesto, mas, apesar disso, teve um alcance incrível, como um tsunami. Toda a cidade mudou completamente em decorrência deste projeto. Vou falar também do custo e essas coisas que são importantes. O projeto não apenas consistia na adequação dessas 150 hectares, também era preciso construir um conjunto de pontes, passando por cima da autopista, alguns equipamentos sociais, desportivos, renovar o sistema de coleta de lixo, de transporte público, que também, em consequência disso, também mudou, reconstrução de algumas pontes e instalações sociais e esportivas. Muitas delas, nada tinha sido levado em conta quando foram feitos as autopistas e pontes, mas isso foi levado em conta quando os residentes manifestavam o seu protesto e as suas necessidades. Algo excepcional é que, ao sul do projeto, há umas instalações arquitetônicas bastante valiosas que pertencem ao antigo matadouro da cidade de Madrid, que estavam abandonadas há cerca de 40 anos e que foram incorporadas de maneira natural ao projeto. Na realidade, isso foi o que nós fizemos, não é muito mais do que isso. Mas há algumas coisas que estão relacionadas a diferentes temas, e eu gostaria de chamar sua atenção para isso. Em primeiro lugar, como ocorre em todas as cidades, ou em muitas cidades, o rio não pertence à prefeitura, o rio pertence a uma instituição de outra ordem. As margens do rio também pertencem a outra instituição que lida com a gestão do rio, também tem a ver com o patrimônio urbano, o valor das edificações históricas que existiam aí, que, por sua vez, são administradas por outra instituição. Por um lado está a prefeitura, por outro lado são associações de bairro, com capacidade para tomar certas decisões. O projeto é como um rosário, um terço, em que você tenta enfiar diferentes interesses, instituições, como se fosse um colar, para que isso tudo pudesse ser reconstruído. Bom, quando nós ganhamos o concurso, em 2005, nós nos demos conta de que não podíamos fazer o projeto de urbanização deste trecho que está pintado em vermelho na tela, sem pensar num âmbito muito maior. Ou seja, não se podia fazer quando nós apagamos com a autopista como uma borracha, muitas coisas mudam. O que era a traseira dos bairros fica a parte da frente,
o que era o centro dos bairros muda também. Então, muitas coisas de muitas ordens mudaram. E, portanto, fizemos um projeto, um master plan, com uma superfície muito maior, de 1.000 hectares, onde vivem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Ou seja, um trabalho muito mais extenso, que era o quadro onde nós iríamos entender o que podíamos fazer naquele trechinho de 150 hectares, que está inconcluído e que vai sendo concluído ao longo dos anos, porque surgiram oportunidades e espaços emergentes que não eram visíveis no momento em que nós fizemos o projeto. Por outro lado, a autopista tinha sido muito destrutiva para o tecido urbano, mas também a obra dos túneis também tinha sido muito destrutiva para o tecido urbano, porque a obra foi como uma espécie de escavação, tinha feito muitas coisas, mas tinha deixado de fazer outras. Ou seja, o projeto incorporava também a construção e o projeto de uma parte muito importante dos 200 quilômetros de calçadas que estão ao lado da autopista. Isso tudo fez parte do projeto. Isso nos permitiu fazer um trabalho muito pouco visível, mas muito relevante. Como atravessar uma rua, onde colocar um ponto de ônibus, o que acontece com uma pessoa que não vê bem, uma pessoa que é cega, o que acontece com uma pessoa que é cadeirante ou não vai em cadeira de rodas, mas vai de bengala, o que acontece com crianças, com bicicletas, o que acontece com os carros, como eles estacionam, como não estacionam, tudo isso, que é uma coisa, parece fácil, né? Tudo isso fez parte deste trabalho. E encher de árvores. E, como eu disse, em Madrid faz calor, portanto, a sombra e o frescor das árvores é necessário para poder construir um ambiente confortável para o ser humano. Aproveitamos algumas instalações que já existiam, como esta ponte, que é uma ponte da autopista que não foi demolida e onde plantamos árvores, e construímos outras pontes como esta, que se converteu. Aqui nós vemos as instalações do Matadouro, que fazem parte do parque de uma certa maneira e que se alimentam mutuamente, o que foi uma sorte. Assim, este projeto, na realidade, não é um grande projeto, é um conjunto de projetos que tem escalas diferentes. Por um lado, construímos 150 hectares, não apenas de uma única vez, mas em vários trechos, e, por outro lado, mostramos várias oportunidades que surgiram em decorrência do soterramento das autopistas. Algo acontecia aqui, ali, que tem a ver com a mobilidade, tecido urbanos, com as oportunidades que tem o mercado imobiliário para levar à frente determinadas coisas. E o projeto não foi feito de uma única vez. Nós começamos a trabalhar em 2005, os túneis foram terminados em 2007 e nós inauguramos a parte mais importante em 2011, ou seja, no segundo mandato do prefeito que ganhou as eleições em 2007, tinha que ganhá-las em 2010, como aconteceu. A primeira coisa que ele nos disse em 2005 é o seguinte: isto tem que estar terminado em 2011, aconteça o que acontecer. Isto não é negociável de maneira nenhuma. E, claro, o grau de intimidação que você sente nessa hora é enorme, né? Isto tinha que estar terminado em 2011. Estava claríssimo para o prefeito. E ele tinha razão. Algumas coisas poderiam ser feitas de maneira melhor. Nós teríamos um projeto, isso pode ser um projeto que dura uma vida inteira. Para o arquiteto é maravilhoso, mas não é possível. Assim, nós tínhamos que tomar decisões muito depressa, muitas vezes sem ter todos os dados, assumindo vários riscos e assim por diante. Mas Madrid é uma cidade muito pouco generosa com a vegetação. Faz muito calor no verão, podemos chegar a 40 graus, 42 graus. Não faz muito frio no inverno, mas podemos ter 7, 8 abaixo de zero. É irregular, ou seja, em maio podemos ter um dia de 2 abaixo de zero.
pode gelar ou ter geada em setembro. É muito seca, muito quente, mas pode ser bastante fria. E, além disso, as geadas ocorrem durante um período muito longo. E, além disso, estamos a 150 metros do nível do mar, acima do nível do mar. Ou seja, a cobertura vegetal não tem comparação com o que cabe aqui no metro quadrado, em termos de variedade botânica, riqueza botânica. E, além disso, com uma vontade firme por parte das instituições de consumir a mínima quantidade de água, que para nós é um recurso extremamente valioso. Ou seja, tudo isso que nós estamos vendo, na realidade, é a construção de pequenos matizes com os quais nós queremos construir uma ficção do que os madrilenhos acham que é a natureza, mas que, na realidade, é muito artificial. E é muito repetitivo, ou seja, geralmente nós vemos as mesmas espécies com diferentes padrões de plantação, tentando torná-lo o mais variado possível. Pronto. Talvez não tenha sido eu. E, claro, negociando com as infraestruturas e instalações que já existiam. Também já havia algumas estruturas que fazer em alguns lugares, nos lugares em que a M30 tinha danificado os limites do tecido urbano. Bom, fundamentalmente, trair estas paisagens valiosas, bem conservadas, e que todos os madrilenhos acham que são seu patrimônio, para o interior da cidade, das montanhas, esses lugares mais secos ao sul, colocá-los dentro da cidade para que possamos ter acesso aos vínculos e para entender o que acontece aqui. E, por outro lado, um trabalho de inclusão social. O rio que está aqui cruza de noroeste a sudoeste os bairros mais, não os bairros mais bem equipados, mais burgueses, mas também aqui assentamentos operários. Também há, na maneira com que ele liga as ecologias ao norte e ao sul, equilibra socialmente a cidade, porque esta não é a mesma ao norte e ao sul, não é a mesma no interior, com esse tecido fraturado de uma cidade europeia, ou os tecidos que estão no exterior dessa M30, que tem mais a ver com o crescimento dos anos 70 e 80. Ou seja, não apenas há uma condição ecológica, mas também há uma condição social, porque está ligando coisas que ocorrem no sentido transversal e longitudinal. Tem, portanto, um alcance, como vemos agora, muito maior, muito maior. E, claro, isso tem muito relação com a história. Esta é a paisagem que os madrilenhos acreditam ser sua paisagem própria. Este é um quadro famosíssimo de Velázquez, que pintava os fundos da Serra de Guadarrama, que estava plantada com carvalhos. Nós cortamos esses carvalhos para a armada, e agora que nós temos, para o exército, e agora que nós temos, ou melhor, para os navios, e agora nós temos pinhos aqui. As lavadeiras que usavam o rio para lavar a roupa da burguesia do centro da cidade e que deixaram marcas em seus lugares e que tinham passado completamente desapercebidas. E uma pegada fundamental, digamos, uma marca fundamental, a própria obra. Isto, claro, eu não disse, mas 60% da superfície sobre a qual nós trabalhamos foram as lajes dos túneis, ou seja, na realidade, é algo profundamente artificial. A maior parte das árvores que vocês viram nas imagens estão plantadas sobre as lajes dos túneis e sobre as lajes deste emaranhado de coisas que se cruzam umas com as outras, ou seja, cada um tem sua própria lógica, ou seja, entender o que nós tínhamos de baixo foi um dos exercícios que nos custou mais tempo e mais esforço
para tentar entender o que nós podíamos fazer em cima. Ou seja, isso está diretamente relacionado com o que ocorre em cima, embora formalmente não exista o vínculo. No entanto, a altura das terras, a topografia, as ventilações, as saídas de emergência, 200 saídas de emergência, as cargas, as toneladas suportadas pelos túneis que determinam quantas árvores você pode pôr, onde colocar um carro do Corpo de Bombeiros, etc. Tudo isso determinou, em grande medida, a construção desta paisagem que quer ser como a paisagem pintada por Velázquez em seu quadro. Ou seja, é uma construção muito artificial, mas que recorda aos madrilenhos o que eles querem ser. As lógicas da geometria da autopista têm muito pouco que ver com a lógica da geometria do tecido urbano. E as lógicas tectônicas e construtivas da autopista nos obrigam a essa coisa que parece ridícula. Em algumas coisas, nós tivemos que aligerar extraordinariamente o terreno, porque a autopista estava muito profunda. Assim, nós não podíamos encher isso de terra, porque a terra pesa muito, e nós tivemos que comprar cortiça branca, que pesa pouco. Então, houve muitas contradições que nós tentamos ligar em nosso projeto. Na realidade, o mais difícil, e eu acho que essa imagem é a mais paradigmática, por um lado, os carros, por outro lado, tudo isso, e por outro lado, o tecido urbano. Bem, isso não foi fácil. Por que foi possível? Em primeiro lugar, como eu disse antes, graças à determinação firme de alguém. A disponibilidade econômica, sem dúvida, é necessária. Mas eu creio que o problema não é a disponibilidade econômica que pode ser parcelada, etc., e sim colocar de acordo todos esses players que estão aqui. E isso é o mais difícil. Todos os vínculos estabelecidos pelas várias pessoas e instituições que têm que ser levadas em conta para ser possível, porque senão isso não vai ser possível. E ter um mapa e ser capaz de gerir quais são os vínculos, quais são as razões, quando há que ceder, quando não há que ceder, isto é verdadeiramente o mais difícil para que as coisas fluam. Como dizia, neste caso, nós tínhamos alguma vantagem. A prefeitura, na busca de se poupar o problema administrativo de ter 25 contratos, só queria um, nós conseguimos projetar tudo, absolutamente tudo, desde o princípio até o final. Um grande contrato, claro, uma única cabeça que cortar, né? Isso poupa muito em termos de afiadores de espadas, e isso permitiu que, em grandes medidas, o êxito do projeto, a força e a unidade que tem, seja consequência da maneira com que foi feito o contrato do projeto. O projeto também teve muito êxito do ponto de vista social. Nós tínhamos muito medo, muito mais medo do que a prefeitura, claro. Na realidade, isso foi o que aconteceu. Todos esses lugares que estão pintados de verde, que estão relacionados a lugares baixos, lugares historicamente inundáveis, tinham que ser ligados, conectados. Ou seja, era preciso estabelecer uma nova lógica, um novo mapa, uma nova estrutura completamente diferente, que antes era completamente ilegível, da cidade de Madrid, e que permite novos crescimentos, novas lógicas, e que permite também entender a cidade de Madrid de outra maneira. Também há outras paisagens de outras imagens que temos na cabeça, aqui as planícies que temos. Mas, como eu disse, o projeto teve muito êxito. E quando nós vamos por ali, sempre há gente, de manhã à noite, fazendo skate, patinando, caminhando, fazendo um monte de coisas. Eu acho que isso acontece, às vezes de uma maneira, às vezes de outra.
Mas nós, desde o primeiro dia, tínhamos na cabeça que o objetivo fundamental era que os cidadãos sentissem que estavam num lugar feito para eles e que deviam e podiam apropriar-se deste espaço imediatamente. Ou seja, ali havia uma questão de instantaneidade. Ou seja, no dia que nós terminávamos cada trecho do projeto, este era perfeitamente usável, não havia que esperar por mais nada. Isso foi feito com a lógica com que nós pensamos que os cidadãos iriam utilizá-lo. Ou seja, em todos os momentos, os cidadãos, as pessoas, as famílias, as diferentes famílias, as que são negras, verdes, amarelas, rosas, estavam em nosso tabuleiro pensando, bom, e como é que nós vamos usar isso? Porque nós vimos montes de espaços públicos que morreram 3 dias depois da inauguração, porque foram vandalizados, foram marginalizados, porque se utilizaram de maneiras não previsíveis, e isso os degenera. Então, por outro lado, nós tínhamos que deixar um certo grau de flexibilidade para que aquilo florescesse, e por outro, isso é difícil, porque, claro, nós construímos um lugar que daqui a 100 anos vai estar aí, ou seja, tem uma escala temporal importante. E, portanto, o trabalho que se fazia, não digo que seja transcendente, mas tinha o objetivo e a barra colocada o mais alto possível. E você precisa incorporar minha tia Trini, que tem 97 anos, e ela está nem aí com o que eu penso. E esse equilíbrio entre o que minha tia Trini pensa em minha dimensão do que eu estou fazendo, sem ser populista, sem ser banal nem superficial, sem fazer uma coisa ridícula ou caricaturesca, mas ao mesmo tempo que seja usável, confortável, amável visualmente. Esse balanço entre ambas coisas é realmente uma coisa que estava na mesa e eu acredito que tivemos sorte e conseguimos fazer isso. Como dizia o Matadouro, são essas instalações e também é uma coisa que alimenta o nosso projeto, ou seja, um centro público com muita atividade cidadã, artística, cultural, com muito poder, muito dinâmica, com muita flexibilidade, que alimenta o lugar onde trabalhamos e foi desenhado por vários arquitetos, porque nós começamos realmente com a base e depois os arquitetos continuaram o trabalho. E aqui também foi um trabalho múltiplo aqui. Para finalizar, acredito que as infraestruturas não são monstros que deveríamos destruir, atacar ou realmente esconder. Eu adoro as tubulações, os cabos, adoro redes de saneamento. Eu acho que eles podem estar visíveis, são muito educativos, porque você entende como funciona a cidade. Realmente, claro, pode estar em harmonia com o espaço público. Você não precisa gastar milhões de euros, como nós fizemos, para colocar tudo embaixo da terra e vamos ver o que acontece depois. Ou seja, as infraestruturas de São Paulo e outras cidades podem continuar visíveis e precisamos construir, como digamos, uma performance assim, aonde você engana o óleo em alguns lugares e fazendo algumas coisas, o óleo constrói a totalidade. Você não precisa enterrar a estrada 100%, você não precisa enterrar as redes 100% ou o rio, porque se o projeto é feito de forma homogênea e você escolhe, sorteia, como é que eu posso dizer? Ou você cria se você se aproxima, você faz ligações. Se você negocia com todo o entorno, você economiza muito dinheiro e você obtém o mesmo resultado, aonde todos os pacotes de dinheiro, de gestão, de engenheiros estão em cima da mesa ou todos estão na mesma mesa para poder negociar ao mesmo tempo.
E como fazer isso? Agora, claro, você precisa da determinação política para que isso seja feito, por um lado. E, por outro lado, existem duas escalas de intervenção. Você pode ter uma grande operação e, simultaneamente, coisas em outros lugares que alimentam uma coisa ou outra. E não sei se é primeiro uma coisa ou outra, mas você precisa saber aonde você vai chegar. Você não chega, você, sei lá. A visão urbana precisa que todos os senhores estejam sentados na mesa com a vontade de fazer uma coisa que seja aproximadamente a mesma coisa. Isso é muito importante, porque eles dão um jeito de arrumar o dinheiro, eles dão um jeitinho, alguém coloca aqui e lá. O problema é ter um acordo, né, para realmente empurrar uma coisa. E podemos fazer uma coisa menor e depois uma coisa maior. Agora, nós fizemos isso desde 2005, ainda estamos terminando uma pequena obra em 2017. A primeira obra foi um teste, tá? E precisávamos terminar isso. E pensar que os senhores que aqui estão casando, tomando sol, penteando, fazendo qualquer coisa, são verdadeiramente o nosso objetivo fundamental e precisamos ter eles permanentemente presentes porque nós fazemos coisas para eles. Isso em primeiro lugar. E seria isso.